E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre argumentação, tá certo? A argumentação está presente no nosso cotidiano, não há como você entender que a argumentação é algo que aparece somente nos livros, não é somente na escola. No nosso dia a dia, a argumentação está presente. Agora na escola nós vamos entender, nós vamos fazer uma análise didática do que é esse gênero, tá certo? É um gênero, é um recurso na linguagem que nós estabelecemos aí a defesa de um ponto de vista como foco. Ou seja, você tem a visão sobre determinado aspecto e isso vai ser o foco. Ao mesmo tempo que você está defendendo um ponto de vista, você tem também a ideia do convencimento, tá certo? Então o gênero argumentativo é aquele gênero em que você apresenta um ponto de vista, você defende esse ponto de vista e também carrega a ideia do convencimento, tá certo? Você vai, com os argumentos apresentados, você vai levar o seu interlocutor a pensar da mesma forma que você está pensando, tá certo? Você vai convencer o outro de que aquela posição defendida é uma posição aceitável, é algo que tem credibilidade. Agora nós vamos ver um trechinho de um programa da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum, e era um programa que ganhou títulos porque trabalhava com educação de uma forma bem criativa, né, com personagens engraçados e tudo mais. E aí nós vamos pegar esse vídeo para entender um pouquinho a base da argumentação, tá certo? Aquela questão de, para argumentar, você precisa ter base. Não é simplesmente uma resposta comum, uma resposta simples ou o porquê sim. Vamos lá, dá uma olhadinha aí. Puxa, como o céu é diferente aqui de cima! Por quê? Ah, porque nós estamos acostumados a ver o céu lá da Terra. Mas aqui é diferente, horas. Por quê? Porque não tem nuvens, não tem poluição. Por quê? Porque aqui de cima o céu fica mudando de cor. Se bem que pela Terra a gente consegue ver o céu mudando de cor. Por que o céu muda de cor? É porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. Por que será que o céu muda de cor? Vamos ver. Acho que encontrei. Então, como vocês viram, o personagem faz várias perguntas e eles vão respondendo, até que num determinado momento há aquele cansaço e aí todos respondem juntos, porque sim, Zequinha. E é a deixa para entrar um novo personagem, que é caracterizado como um pesquisador. Ele tem ali o seu instrumento e ele vai fazendo a pesquisa até chegar na cena que ele diz: acho que achei a resposta. Quer dizer, esta é a base para a argumentação. A argumentação, ela não pode ser simplesmente algo que você tem lá no seu pensamento e você acredita que aquilo é verdade e você vai defender aquela ideia. A argumentação precisa de pesquisa, ela precisa de uma base sólida para que alcance credibilidade. Então não pode simplesmente falar porque sim, ou uma coisa que falaram para você e aí você acha que aquilo é verdade e sai defendendo, tá certo? A sua argumentação vai perder credibilidade nesse sentido, porque é necessário que você faça uma pesquisa. Ou seja, não basta simplesmente o porquê sim. É importante para que você convença alguém que você tenha conhecimento do que está falando. E como nós temos conhecimento do que nós estamos falando, se não houver pesquisa, se não houver a leitura, tá certo? Para convencer alguém,
para que alguém acredite na sua palavra, na sua argumentação, você precisa demonstrar credibilidade. No nosso cotidiano, quando você vai convencer alguém de alguma coisa, se você não demonstrar segurança no que está dizendo, se você não demonstrar credibilidade, a pessoa não vai acreditar no que você está falando. E aí, acabou. Tá certo? Você perdeu a argumentação. Bom, nesse sentido de argumentação, do gênero argumentativo, eu vou convidar vocês a voltar um pouquinho a um vídeo que eu apresentei lá no começo do nosso trabalho. Um vídeo da senhora Eliane Barroso, que foi extraído do Facebook. E nesse vídeo, a senhora Eliane Barroso defende algumas questões, dentre elas o comunismo. Trabalhando com a questão argumentativa, nós vamos fazer a análise do trechinho da fala dela, tá certo? Vamos dar uma olhadinha para relembrar aquilo que foi apresentado a vocês. Dá uma olhadinha aí. Lembrem que nós estamos numa guerra hoje. Povo brasileiro. Ou a gente toma uma atitude, o nosso país já será comunista. E, meus amigos, você que tem seu pai e sua mãe, lembrem que lá na China estão cremando os velhinhos que ficam com febre. Lá eles estão queimando, cremando vivos. Vai para o hospital, lembrem o que é comunismo, tá? Nós estamos presos aqui no Brasil hoje porque essa mídia comunista liderada por esses governadores inescrupulosos, está sendo manipulada por esses homens que querem tudo pelo poder, menos cuidar de você. Então, como nós vimos, ela diz o quê? Que o nosso país está em uma guerra. Aí ela começa a falar sobre o comunismo. E para defender o comunismo, a ideia de comunismo, ela cita a China. E um dos argumentos que ela utiliza para defender a ideia de comunismo é que lá na China eles estão queimando pessoas, queimando vivas as pessoas, né? Os velhos que estão com febre e aí vão para o hospital e eles queimam as pessoas, eles estão cremando as pessoas, né? Ou seja, esta é a ideia que ela defende no seu texto, na sua argumentação, sobre o que é comunismo. E que o nosso país estava, né, naquele momento, o nosso país estava à beira desse ponto. Uma outra questão também que ela cita é que a mídia, e ela chama a mídia de mídia comunista, a mídia é liderada, é controlada por governadores. Tá certo? Controlada por governadores. E nós vamos entender um pouquinho o que é a mídia. A mídia é um grupo de empresas que cuida da comunicação. E aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos grandes grupos de comunicação. O SBT, nós temos a Record, a Rede TV, a Gazeta, a Band, a Rede Globo também tem o seu ponto aqui, né? Sendo que grande parte é lá no Rio de Janeiro, mas aqui ela tem também, entre outras que existem por aí, né? E que também tem sede aqui em São Paulo. Aí como é que nós podemos associar a ideia de que governadores estão comandando essas empresas, né? Que os governadores comandam a mídia? Então são questões que nós precisamos também analisar. A nossa leitura crítica, tá certo? Você precisa fazer uma leitura crítica
para entender a argumentação do outro, para entender onde o outro quer chegar, para perceber se aquilo que ele está dizendo tem fundamento. Onde é que está a base daquela fundamentação? É a partir daí que nós começamos a analisar o discurso do outro. Então, como ela está falando sobre comunismo, eu pedi ao professor Davi que fizesse uma apresentação sobre o que é comunismo, que trouxesse para a gente a base científica do que é comunismo, para ver se aquilo que a senhora Eliane Barroso tem fundamento, não é? Tem fundamento científico, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no que o professor Davi fala. Nesse primeiro momento nós vamos ter aí, ele vai falar um pouquinho sobre a definição do que é comunismo. Dá uma olhadinha lá. Olá pessoal, nós vamos retomar aqui um conceito histórico do comunismo, tá? Que nós vimos em sala de aula e a pedido do professor Júlio eu vou dar uma repassada com vocês, tá bom? Então, primeiro, o que é comunismo, né? Desde a antiguidade clássica, né, na Grécia e em Roma, qualquer organização social ela tem uma finalidade, e essa finalidade é o bem comum, é o bem das pessoas. Afinal, uma sociedade é composta exclusivamente por seres humanos, então todos os seres humanos no plano do ideal é importante, tudo bem? Então vamos lá, comunismo é uma doutrina social segundo a qual se pode e deve restabelecer o que se chama de Estado natural, em que todos teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada, tudo bem? Então o conceito de comunismo ele é adotado por um filósofo que se chama Karl Marx. Diante disso que foi apresentado, há também complementação. Ele vai explicar. E aí nós vamos fazendo a análise, né? Será que aquilo que foi falado até então sobre comunismo, será que está batendo? Aí tem outro elemento, o surgimento do comunismo. Como é que deu a formação desse regime? Tá certo? Tem mais um trechinho aí da aula do professor Davi. Vamos acompanhando. Tá? E agora eu vou tentar explicar para vocês como surgiu essa definição, essa construção da ideologia do comunismo, tá? Que ela começa a acontecer durante a Revolução Industrial na Inglaterra entre os séculos 18 e 19. Então, como surgiu? Onde surgiu eu já expliquei, né? Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX. O Karl Marx ele é um judeu alemão, né? Que ele mora em Londres. Então ele está vendo a Revolução Industrial na vida dele, tá bom? E ele, como um filósofo, ele vai analisar o objeto de estudo dele é a sociedade industrial inglesa, tudo bem? E o que o Marx se depara? Com o que ele se depara? Ele se depara com uma pequena parte da sociedade que acumula capital, ou seja, que vive muito bem, ou seja, a aristocracia industrial inglesa, que a gente chama aqui no nosso texto dos patrões, em face de uma massa de trabalhadores, operários e camponeses que não tem absolutamente nada. Então, mais ou menos assim, o que o Marx diz no livro dele. O operário que fabrica tecidos mal tem roupa para se vestir. O operário que produz botas anda descalço, né? Então, ou seja, o Karl Marx ele vai produzir um pensamento que ele vai chegar à conclusão que essa sociedade não vai ter futuro. Ou seja, quanto mais o tempo passar, mais pessoas, ou seja, uma quantidade de pessoas diminuta da sociedade vai acumular capital, enquanto a grande maioria, que são os operários e os camponeses, não tem recursos, ou seja, o único recurso que um operário tem é a sua força de trabalho, né? Ele nunca vai conseguir acumular capital. Por quê? Porque ele trabalha basicamente para se manter vivo, tudo bem? Então vamos ao texto.
Então, os livros que embasam essa explicação são as duas obras principais do Karl Marx, que é o Capital e o Manifesto Comunista, tá? E o Marx construiu a alternativa à sociedade capitalista, observando a sociedade industrial inglesa do século XIX, onde os capitalistas, ou seja, os patrões, tá? Os donos de fábrica, os donos das máquinas, os donos dos meios de produção, acumulavam capital através da exploração da força de trabalho dos operários, né, a mais-valia. Marx concluiu que aquela sociedade capitalista não teria futuro, ou seja, não levaria ao bem comum. Por quê? Porque você sempre ia ter uma parcela da população privilegiada, enquanto a grande massa dos seres humanos, dos trabalhadores, não ia ter esse bem comum, ou seja, não ia ter acesso à riqueza por eles produzido. Tudo bem? Então vamos entender agora a resposta que o Marx, a fórmula que o Marx acha para mudar essa sociedade. Então a alternativa ao capitalismo industrial seria o controle dos meios de produção. Ora bolas, as máquinas, que são o meio de produção, as fazendas, tudo que produz valor, estão na mão dos capitalistas, dos patrões. Então o Marx fala que a única alternativa de você mudar esse estado de coisas é os operários, através da revolução, se apropriar, ou seja, tomar os meios de produção e a propriedade privada. E quem vai ser dono desse meio de produção e da propriedade privada? O Estado. Qual o Estado? O Estado revolucionário, que os operários e o que os camponeses tomaram de assalto, através da luta revolucionária. Além do surgimento, além da definição, ele também apresenta características de uma sociedade comunista. Como é que é uma sociedade comunista? Vamos acompanhar o trechinho. As principais características da sociedade comunista proposta por Marx são a inexistência de classes sociais, ou seja, após a Revolução, você não vai ter mais classes sociais, ou seja, os ricos, os pobres, os miseráveis, todos serão atendidos pelo Estado, porque o Estado vai ser o dono da riqueza. Não vai haver riqueza individual, tá? As necessidades de todas as pessoas serão supridas por quem? Pelo Estado. Por quê? Porque o controle da economia, todos os bens, estarão na mão do Estado, ou seja, desse Estado revolucionário. Alguém pode me perguntar, professor, isso chegou a acontecer? Sim. A primeira experiência efetiva desses propósitos do Marx aconteceu na Revolução Russa em 1917. Justamente quando a Europa estava em guerra, estava no final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, os países capitalistas centrais da Europa estavam enfraquecidos por conta da guerra. Lenin, que é russo, um estudioso também, que estudava em Londres, ele vai para Moscou, para a Rússia, e ele vai aplicar, evidentemente, os partidários dele, conhecedores da obra do Marx, eles vão aplicar a fórmula do Marx na Rússia. Ou seja, os trabalhadores russos, os camponeses russos vão tomar de assalto o governo russo e vão implantar a ditadura do proletariado. Ou seja, eles vão tomar o Estado russo e concretizar a filosofia do Marx na prática. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e até a volta. Então, o professor Davi nos trouxe a pesquisa, né? Ele nos apresentou aí a base científica, tá certo? Então, quando nós vamos falar sobre determinado assunto, nós precisamos ter uma base. Não dá simplesmente para você defender um ponto de vista a partir daquilo que a partir da sua concepção única, tá certo? A partir do seu entendimento de como você enxerga a realidade. Ou seja, esta
este modo de enxergar a realidade, ele tem que ter uma base. Ele tem que ter conhecimento. Do contrário, aquilo que você está dizendo se torna algo particular, se torna a sua forma de enxergar um determinado ponto e não conduz à credibilidade, ele não traduz a credibilidade. Tá certo? Dentro dessa questão da argumentação, nós temos o artigo de opinião. E o que é o artigo de opinião? Artigo de opinião é também um recurso linguístico em que nós partimos de um fato, certo? Uma notícia, um acontecimento e, nesse sentido, nós vamos defender o nosso posicionamento em relação àquilo que está sendo apresentado. Só que essa defesa, ela não pode ser simplesmente algo do meu achismo, tá certo? Eu vou defender um ponto de vista e o meu ponto de vista não pode ser simplesmente algo que eu acho. Nesse caso da defesa de opinião, na defesa lá no artigo de opinião, eu preciso ter uma base. Aquilo que a senhora Eliane Barroso apresenta é um artigo de opinião e foi convertido numa outra forma de apresentação, certo? Aquilo que ela nos apresenta é um texto, só que com os recursos aí tecnológicos nós temos uma outra forma. É um artigo de opinião, é a visão dela em relação a determinado aspecto, só que esta opinião precisa ser embasada numa pesquisa, ela precisa ter uma referência lógica, porque do contrário, nós vamos falar aquilo que está na nossa cabeça, e aí entra a imaginação e compromete o nosso texto, compromete a nossa defesa. Este é o nosso trabalho. A argumentação, ela não pode ser simplesmente algo da minha imaginação, algo que eu crio a partir de algo que eu não entendi, né? A partir de uma coisa que eu não entendi, e eu coloco aquilo como verdade. Tá certo? Coloco aquilo como verdade. É como uma criança. Você vai brincar com uma criança, e aí você pode ter situações que você pega um pano e a criança pensa que aquilo é um fantasma. Na cabeça dela é um fantasma, só que você sabe que não é. Você sabe que aquilo é um pano branco que alguém usou ali e a criança corre, se esconde, chora e tudo mais. Quando nós estamos trabalhando com o artigo de opinião, é dessa forma. Você não pode partir de algo que está na sua cabeça, simplesmente na sua cabeça, e você vai defender aquele ponto. Tem que ser alguma coisa embasada no conhecimento. Ou seja, você, para conseguir credibilidade, você precisa demonstrar conhecimento. Do contrário, o seu interlocutor vai observar que aquilo que você está defendendo não tem base, é fruto da sua imaginação. Ou seja, a sua argumentação cai por terra a partir do momento que você não consegue comprovar aquilo que você está apresentando. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí.